Seja muito bem-vinda ao canal, eu sou a Lilian Lopes. Eu quero conversar hoje com vocês sobre algumas reclamações que eu tenho aqui no canal, lá no meu Insta também, sobre essa desmotivação na área da educação, né? Muita coisa complicada acontece no nosso dia a dia aí de ser professor e as pessoas me questionam, me perguntam. Então, eu vou falar sobre algumas coisas que elas veem. Se existe solução para esses problemas, eu vou falar para vocês que sim, que existe solução. Por isso que eu vou falar para vocês sobre os problemas de sala de aula e como solucionar esses desafios que nós estamos aí passando, vivendo todos os dias. Gente, então vamos conversar. Primeira coisa, qualquer profissão, na verdade, a gente chega um momento que a gente sim vai ficar desmotivado, a gente vai querer mudar de profissão, não querer mais ir trabalhar, sempre vai ter este momento. Agora a questão é, será que realmente aquela profissão é porque eu não gosto mais de trabalhar com aquilo, que eu quero mudar porque eu não acredito mais naquilo, ou é simplesmente por causa de um dia ruim, de uma semana ruim, de repente um ano ruim, porque você não está numa escola legal, num lugar legal, e que no ano seguinte, quando você for para um lugar melhor, aquilo vai melhorar. Você vai se sentir melhor. Então, isso é sobre ser, é sobre o que eu quero para a minha vida. Eu quero continuar naquela carreira porque eu gosto, porque eu acredito, ou eu estou desanimada por causa de um momento que eu estou passando. Então, isso é algo para a gente refletir no cotidiano. E uma das coisas que mais eu acredito que seja problema para um professor é o baixo salário, né? Então, a gente tem salário, sim, baixo, principalmente, gente, em algumas redes particulares de ensino. Muitas vezes o professor ele tem que trabalhar o dia inteiro para ganhar um salário mínimo ou talvez um pouco mais. Acontece. Por quê? Porque o professor está desvalorizado. Existe solução? Gente, existe solução. E não é trabalhando 2, 3 períodos. E sim, é onde você precisa trabalhar para pagar suas contas e ter uma boa qualidade de vida. Eu falo por mim, porque eu já trabalhei em escola particular e na escola de rede pública o salário era bem melhor. Então eu estudei bastante para ter hoje 2 registros em escolas públicas na rede municipal de ensino, onde o salário era melhor. Eu vou contar uma pequena, assim, uma historinha para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente tem as garrafinhas de água, não tem? Se você for comprar uma garrafinha de água ali de meio litro no mercado, ele custa R$ 2, não é isso? Só que a mesma garrafinha lá na rodoviária, a mesminha, ela é vendida por, de repente, R$ 7, R$ 8. Se você for comprar no aeroporto, quanto tá? R$ 10, R$ 15 uma garrafinha. Estou dando um exemplo. Então, não é o problema, é a garrafa. É sim o local em que ela foi vendida, o local que ela está exposta. Então, o problema não é simplesmente você, e sim você valorizar você. Então, onde eu sou mais valorizada? Então, gente, a gente tem escolas que pagam muito bem professor, sim. É claro que o professor vai ter que trabalhar mais, mas é claro, é o valor que você tem. Você vai ter que estudar mais para você ser mais valorizado, né? Um passe de um jogador de futebol, né? De repente, um jogador que joga ali na 3ª divisão é muito menos valorizado do que um jogador que joga na 1ª divisão. Por quê? Porque o jogador é melhor, ele investiu mais e assim por diante. E, claro, as oportunidades que esse jogador tem. Então, você tem que fazer essas oportunidades, você precisa correr atrás desses seus objetivos e sendo sempre valorizado. Então, a gente tem aquelas pessoas que nunca acreditam que pode ganhar mais. Em compensação, a gente tem outras. Pode ganhar mais através de renda extra, fazendo outros cursos, dando aula de reforço, sim. Mas isso depende do que você quer e do seu objetivo. Então, para esse negócio do dinheiro, do salário, é muito o teu valor que você dá no teu trabalho. Tem um outro problema que a gente tem muita cobrança, né, gente? É uma cobrança excessiva em cima do professor. Isso, gente, é qualquer trabalho. Não achem que uma outra pessoa que trabalha numa outra empresa vai ter pouca cobrança. Não, não, não. Todos temos cobrança. E o problema da cobrança não é só a cobrança em si, mas sim a ansiedade que ela nos causa. Porque a escola, a coordenação, ela quer tudo para ontem, não é verdade?
Você tem que ir para ontem. Vamos lá, você tem que fazer, tem que estar pronto, os prazos curtos, mas porque eles também são cobrados. Então, tudo vem de cima para baixo. E aí acaba sempre no chão de fábrica, aqui no nosso piso da escola, sendo o professor sendo cobrado o tempo todo. Agora, gente, essa ansiedade, ela é causada por essas cobranças, mas tudo existe a solução. Você, para isso, precisa colocar num papel, tira de tudo que está na sua cabeça, coloque no papel tudo aquilo que você precisa fazer e a data, para quando você tem que entregar. Porque a partir do momento que você... Isso aí é uma técnica, viu, gente? Você tira da cabeça e põe no papel, você joga a responsabilidade sobre o papel, né? Então, você coloca para tal dia isso e coloca em ordem de prioridade, como se fosse um checklist mesmo. E vai fazendo aquilo que é prioridade. A coordenação, ela vai continuar te cobrando, ela vai continuar falando, mas faça a tua parte de acordo com o que você pode. Planeje horários para fazer o seu planejamento, para assistir um curso, para lavar a tua louça. Faça tudo, horários, gente. Como na escola a gente não tem a rotina, tá? O horário é o nosso recreio, 9 horas da manhã é o recreio. A mesma coisa, você lá não segue regras, a rotina. Faça uma rotina para você, que isso vai diminuir bastante a sua ansiedade. Eu falo porque eu faço isso, eu faço checklist para poder colocar tudo em ordem e entregar sempre tudo no prazo, porque quando você entrega no prazo, gente, você ganha um monte de ponto e é importante também porque você tira isso da sua cabeça. Uma outra coisa, gente, é que nós professores somos muito criativos, não é verdade? Então a gente tem muitas ideias e essas ideias muitas vezes a gente não consegue realizar essas coisas. E isso, por que a gente desanima? Porque gera uma frustração, causa como se você se sentisse inútil, que não está dando conta das coisas, que você não consegue passar aquilo para o teu aluno, que você é um fracassado. É exatamente, é a frustração. Então, qual que seria uma solução? Tem coisas, gente, que não está na mão do professor. Tem coisas que não vem, a gente não tem como fazer. E aquilo que não tem solução, solucionado está. Então, assim, a gente vai querer fazer as coisas, gente, mas a gente só pode fazer aquilo onde a gente pode alcançar o nosso braço, o nosso pé. Não adianta a gente querer dar 3 passos, sendo que a nossa perna só dá 1 passo de cada vez. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma ideia, uma criatividade que eu quero colocar, quero passar para os meus alunos. Então, gente, faça, se der para você fazer. Utilize os recursos que você pode utilizar. Muitas vezes a gente quer fazer muita coisa e tem poucos recursos, aquilo dali dá uma frustração enorme. Mas, gente, é longe do que a gente pode fazer. Então, faça aquilo que você puder. Se você só consegue fazer certa atividade com folha de sulfite, use apenas folha de sulfite. De repente, só a lousa e um canetão, faça com isso. Então, é por isso que nós, às vezes, nos cansamos muito, porque a gente tem que ficar pensando o tempo inteiro, né? A gente tem muitas decisões, muitas coisas que a gente tem que falar e fazer ao mesmo tempo, e muitas vezes não temos recursos para aquilo, mas não adianta você querer se cobrar por algo que está longe do teu alcance. Faça somente o que você puder fazer. Outra coisa que está acontecendo, gente, é que nós estamos estressados demais por conta do quê? Muita gente dentro da sala de aula, você não consegue dar toda a atenção e isso gera o quê? Indisciplina. E aí a indisciplina dessas crianças, gente, você não consegue passar o conteúdo, não consegue fazer o que você quer fazer e mais uma vez gera frustração. E você se sente inútil, você se sente inferior, você continua sendo cobrado, olha os problemas que tem aí. Só que meninas e meninos, pensa comigo, você não tem como mudar a educação que o aluno traz da casa dele. Você pode sim criar as rotinas dentro da tua sala de aula e cuidar daquilo ali. Agora, se o teu aluno acha que é normal falar um palavrão, porque na casa dele fala palavrão,
você tem a função, sim, de auxiliar com que ele não ache aquilo natural, que ele veja que aquilo sim é errado. Mas se a mãe dele, o pai dele, quem cuida dele, acha normal, gente, o que você pode fazer? Nada. Você não pode fazer nada. Então, não tente mudar um sistema, um mundo que já existe fora dali, através apenas de você. A gente tem que fazer sempre a nossa parte, é o trabalho de formiguinha, mas não se aborreça, tente, né, gente? Eu sei que é difícil, porque eu também estou em 2 períodos, salas de aula, educação especial eu trabalho, com os professores que falam aqui comigo, mas a gente tem coisas que estão fora do nosso alcance. Então, você vai fazer o seu trabalho dentro da sua sala de aula, dentro dos valores que você pode passar ali para o teu aluno, mas não adianta você querer mudar o mundo, o que está acontecendo aí fora. Você vai mudar o seu microsistema, o seu micromundo e fazer a tua parte, porque a criança vai crescer e ali ela vai criar os valores dela através do que ela aprendeu na casa dela e do que ela aprendeu na escola com os professores que ela passou. Então, cada um faça a sua parte sem estresse. Tenho vídeos aqui no canal que podem auxiliar em relação à disciplina, coisas aí mais práticas do dia a dia, mas não se culpe, não acha que você não tem o domínio de sala, gente, é todo um sistema que tem em volta aí. Então, cuide do seu microsistema, da sua microsociedade ali dentro da sala de aula. Eu sei que é tudo polêmico. Coloca aqui nos comentários, gente, o que vocês estão passando, a gente poder falar aí, né? O que a gente pode ajudar um ao outro. Vou dar aqui um tempinho, gente, para falar para você que é um professor que quer as coisas práticas do dia a dia. Eu tenho aqui, gente, um link que você pode baixar atividades em folha para facilitar a tua vida. É o primeiro link aqui da descrição. Tem atividades super em conta que você pode usar porque são exclusivas. É só aqui do nosso site. Então, já clica lá, dá uma olhadinha nessas folhas, nessas atividades, são cartazes, coisas maravilhosas que vão facilitar aí teu dia a dia, só para você imprimir e levar tudo pronto aí para a sua sala de aula. Uma outra queixa que eu escuto e passo, gente, é a pouca valorização do professor, né? Existe até um memezinho, vou ver se eu coloco aqui. Antigamente o professor sabia, ele falava as coisas e os pais respeitavam. Hoje em dia, infelizmente, a gente pode falar, mas a gente nunca tem razão, não é verdade? E para nenhum dos lados. Muitas vezes a gente não tem apoio da nossa equipe, a gente não tem apoio das famílias e a gente trabalha ali sozinho. E isso causa uma coisa muito ruim, uma angústia no professor. Só que assim, gente, é como eu disse agora há pouco, a gente precisa fazer sim a nossa parte, trabalhar com calma, sempre cuidando da gente em primeiro lugar. A gente tem que cuidar da nossa saúde física, a nossa saúde mental. Como eu disse, saber que a gente não muda o sistema de um dia para a noite. Isso é aos poucos, né? Com a sua microsociedade, com cada aluninho que a gente tem ali, para depois, quem sabe, mudar. Isso, o que vai acontecer, gente? Infelizmente, tá? A tendência é, sim, continuar essa desvalorização do professor, a não ser que exista aí alguma mudança muito grande nessa transformação do nosso planeta para nosso professor. Estou brincando aqui, mas brincadeira falando sério, né? Que vá voltar com que o professor seja valorizado. E isso também, gente, depende muito da escola que você trabalha. Eu já trabalhei em escolas em que eu era super valorizada, que eu podia estar errada. E a minha diretora, ela falava comigo, com os pais, assim, me defendendo. E no final, ali atrás, ela me dava as carcadas. Você nunca mais faça isso, você não, entendeu? E já tive escolas que já levei escrachada ali da diretora na frente dos pais. Então, por isso que eu falei lá, a brincadeira da água, valorize-se primeiro, veja onde você quer estar, para você ser valorizada da melhor maneira possível. Então, a gente vai ter vários mundos, várias maneiras de ser valorizadas aí, né? Então, depende muito de onde você quer chegar. E saiba que a primeira pessoa que tem que ser cuidada é você.
Então, faça atividade física, se alimente bem. Se precisar ir ao banheiro no meio da aula, peça para alguém ficar com a tua sala e vá ao banheiro para não ter infecção de urina depois, sabe? Então, assim, a gente nunca pode ficar pensando só na sala, nos outros, e sim na gente também. Um outro desafio, gente, que eu já passei por isso aí, alguns anos anteriores, é que muitas vezes a gente dá o nosso melhor. A gente faz de tudo, gente. A gente fica até meia-noite, 1 da manhã corrigindo prova. A gente fica ali, chega cedo para arrumar as coisas. Só que nunca nada tá bom. Nada tá bom para os outros, né? Então, por exemplo, você pode ficar até meia-noite, 1 da manhã corrigindo as provas, mas o outro lado você não fez. Ah, você pode fazer isso, mas outra coisa você não fez. Então, gente, você pode dar o seu melhor. E nunca nada tá bom. E sabe o que isso gera na gente? Uma autocobrança. Você fica se cobrando o tempo todo. Por que que eu não fiz? Por que que eu não tá dando certo? E aí o que que vai acontecer? Novamente, a autocobrança, ela causa uma ansiedade, causa uma frustração. Então, a primeira coisa, não faça nada além do que você pode fazer. Lembra que eu falei das pernas, que você não pode dar um passo maior do que sua perna? Faça o que você puder fazer. Então, assim, às vezes você dá tudo. Gente, eu tive um problema muito sério numa escola particular, que aquele ano eu falei que eu nunca mais ia trabalhar em escola particular. Não daquele nível de escolas que não valorizam a gente. Então, assim, eu dali para frente, porque, gente, sem brincadeira, eu ficava na escola, eu e o segurança da escola, não era só eu de professor, tá? Eram várias professoras, só que eu ficava até 9 horas da noite, eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho filho, vocês sabem. Chegava em casa 9h30, 10 horas da noite, para no dia seguinte estar lá novamente na escola. E aí, no fim das contas, ela ficava me olhando na câmera, dizendo que eu conversava demais com os alunos. Gente, conversava, você trocar ideia, discutir. E eu fui, sim, mandada embora daquela escola por causa desse motivo, que diz que eu conversava muito com os alunos. Então, aquilo me causou uma frustração tão grande, que, sem brincadeira, gente, eu fiquei acho que uns 3 meses chorando, porque eu gostava dos meus alunos, eu queria ficar ali. Então, o que que eu percebi naquele momento? Que não adiantava, que por mais que eu desse, estava além do que eu podia dar, inclusive, em detrimento à minha vida. Esse é o caso, não é que você não pode dar. Você pode sim, só que não em detrimento do que você da sua vida pessoal. Então, faça o que você puder, cuidando de você, mas sem esperar que os outros te valorizem. Faça porque você gosta, porque é o teu trabalho, não pelos outros, e sim por você. Se você estiver gostando do papo, gente, não esqueça, já dá o seu like, que é sinal que você está gostando. Se você tiver alguém, compartilha aí esse vídeo para outra pessoa escutar essas palavras, eu acho importante. E para você receber atualizações do canal, que eu sempre tenho aqui, já se inscreva para você poder estar sempre junto comigo recebendo essas atualizações, gente. E para finalizar aqui, eu poderia elencar muitas e muitas coisas, só que daí o vídeo ficaria muito longo. Eu vou colocar uma playlist aqui falando sobre algumas coisas que a gente passa na sala de aula, vai estar aqui no link abaixo para vocês poderem continuar, e vou deixar também nos cards finais aí para você clicar e continuar este papo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo. Tchau, tchau.